Olá, Inapianos, Mega na área, professora Aline Patrício, trazendo para você mais um INAPcast, o seu podcast com tudo sobre concursos públicos e exame de ordem. Não perde tempo, se inscreve no nosso canal, ativa aqui os sininhos das notificações para sempre que entrar um episódio novo, você assistir em primeira mão. E olha, gente, esse episódio de hoje está imperdível. Olha, eu vou dar umas pistas aqui. O nome do nosso episódio é a importância do português, né, da disciplina português, para os concursos públicos. E este convidado de hoje, do nosso Napcast, é a maior autoridade em língua portuguesa do estado do Piauí, quiçá do Brasil. Hoje vai ter bagaceira. Ele é professor de português há 26 anos. A Beyoncé não quis vir para o Brasil com a turnê nova, mas nós temos aqui Little C. Com vocês, professor Fernando Lira. Fala, Liroso! Olá, Aline, boa tarde, lá, boa noite, bom dia, quem quiser assistir aqui o horário, qualquer hora, não? É Qualquer sempre uma honra, é sempre uma honra participar de qualquer evento aqui do INAP, porque o INAP, é como você fala, aqui a gente não brinca com sonho, a gente realiza, né? E hoje, com muita alegria aqui, que é esse convite dado pelo Diego, por você, sempre uma belezura fazer parte de qualquer projeto. E esse aqui é maravilhoso. Estou adorando. Lira, e assim, o título já diz tudo, né? A importância do português. Meu amigo, como é que você se sente sendo responsável pela disciplina mais importante para a aprovação do Inapiano? Aline, a escolha dessa disciplina foi uma escolha, vamos dizer assim, meio que hereditária, porque minha mãe, ela foi professora de português durante a vida toda. E então eu ficava encabulado, porque o meu pai é agrônomo no sentido de ser agrícola mesmo, né? Aquele trabalhador rural e tudo, e não tinha essas condições todas. E aí eu via a imagem da minha mãe uma super heroína. Eu vendo, meu Deus, como é que essa mulher sozinha cuida de 4 filhos e um marido e despesa de casa, compra roupa para a gente, alimento, só dando aula de língua portuguesa. Então esse nome, língua portuguesa, ficou assim uma coisa na minha cabeça. Não, quando eu crescer, eu quero ser professor de língua portuguesa. E aí veio também a afinidade com essa disciplina, né? Eu sempre me dei bem, né, nessa disciplina, os níveis fundamental, médio, tudo, e eu não, então não tenho o que fazer. Nos simulados que eu fazia nos terceiro ano, nos pré-vestibular, eu sempre ficava no topo quando era o simulado de, naquela época, comunicação e expressão, né? E aí pronto, e aí eu passei em 12º lugar para letras, inclusive a minha pontuação daria para passar em cursos mais concorridos, mas aquela coisa, rapaz, tu vai ser o que naquela época? Médico, outro advogado, e outro é médico, outro advogado, e tu, Lira, professor de português. A pessoa, rapaz, tu tá ficando doido. Tu é viu, professor rico, eu não quero ser rico. Eu quero ser um bom profissional. Porque um bom profissional, ele tendo o reconhecimento, não é? Ele pode até não ser rico, mas ele vive, dá para ele viver tranquilamente, né? E assim E seguir, deu hoje, certo. com essa disciplina, né, você realizou o seu sonho e ajuda a realizar outros sonhos, né? Sim, Porque sim. português passa pelo Enem, o antigo vestibular, passa nos concursos. Então, você vê seus alunos aí brilhando, né, depois. E é uma satisfação ali. E eu sempre digo que é o nosso pagamento real. É ver um aluno aprovado, é ver o nome de um aluno saindo lá do Diário Oficial, quando para concurso, o nome do aluno saindo nas listas de vestibulares por aí afora. Então, para a gente, assim, é uma sensação que só quem passa ali. Professor, rapaz, eu encontro muitos policiais rodoviários federais, delegados, muito policiais militares, promotores, inclusive juízes, né? Lira, rapaz, eu assisti tua aula em tal lugar, naquela época. Então, rapaz, que maravilha. Hoje você é o quê? Eu não, hoje eu sou juiz. É Olha que uma coisa linda. É uma realização. coisa que eu fico muito orgulhoso, né? Que a gente também realiza sonhos de diversas áreas. Olha, só para ilustrar isso aí, o Rodrigo, que tirou sétimo lugar no TJ,
ele fez questão, né? Ele mandou mensagem agradecendo o INAP, em breve vai estar aqui no INAPcast também, mas ele disse, ó, professora, transmita meu agradecimento especial ao professor Lira. Se não fosse o professor Lira e a revisão dele, eu não tinha passado. E agora que eu estou lembrando, que tu lembra que tu não podia participar da revisão? Lembro, E aí tu lembro sim. Eu gravou a revisão gravei. e deu Exato, as questões da prova na exato. revisão. É porque a linha aqui, a gente tem que ser o seguinte, nesses 26 anos que eu estou trabalhando também para concurso público, eu aprendi uma coisa nessa longa jornada. Nós temos que ser um professor camaleão. Quem é a banca? Sebrasp. Então, eu acho de um jeito. E Decan, totalmente. Aquele professor não tem mais, agora é outro. Então, se nós soubéssemos o quanto é importante agirmos conforme a dança da banca. Quem manda é a banca. Então, vamos dançar. Eu me lembro que a banca IDECAN, que foi para esse concurso, eu apanhei muito. Não vou negar. Porque a língua portuguesa é a disciplina que a IDECAN diferencia. O nível é altíssimo, a linguagem é deles. Eles inventam normas, eles inventam linguagem que não existe em nenhuma fonte. Então eu procurei interpretar o que é que a banca quer. O que é que a banca quer quando ela pede um nome, por exemplo, em determinação de sujeito passivo? Meu Deus, o que diabo é isso? Você não vê isso em nenhuma fonte. Então, fazendo as questões, observando, mergulhando em cima de provas, a gente deduz, essa banca quer isso. E aí a gente passa para o aluno, né, de uma certa forma que o aluno consegue responder as questões, mesmo nunca tendo visto algo parecido, porque aqui no INAP a gente faz assim, a gente mostra para o aluno como é que ele faz para responder as questões. Não adianta, o aluno vai querer aprender língua portuguesa em 6, 7, 8 encontros? Não dá. Não dá para aprender, Eu, mas ele vai aprender a responder as questões. Isso aí aqui a gente faz eu com já vi maestria. algumas aulas tuas tu dizendo assim, leia primeiro as alternativas, né, antes de ler o texto. Então, Isso. é toda uma É, preparação para o aluno gabaritar, né? E isso é um diferencial, porque hoje em dia, quem é que pode pegar uma gramática daquela enorme e bater todos os temas da não língua faz portuguesa? sentido. Não, eles não vão ter tempo, eles já tiveram a vida toda para aprender a língua portuguesa e não aprenderam. Então, hoje, o aluno hoje ele quer algo mais prático, algo mais eficaz. Ele quer eficiência e rapidez. Então, não adianta. Aí você vai estar um curso de língua portuguesa, é outra coisa. É outra coisa, o curso começa lá da base, tal, mais um edital sai num dia aqui. Geralmente 45 dias a 2 meses a prova. Não dá para aprender uma língua portuguesa, mas dá para saber o suficiente para acertar. É isso que a gente bate muito aqui. Olha, quando aparecer essa expressão, procure a palavra X. Nela vai estar a resposta. A gente estuda muito, a gente batalha diariamente, a gente vai em cima. Hoje, a gente pode bater no peito e diz: a única banca que me estressava, que eu não sabia para onde ir, era IDECAN. Com o concurso do TJ, eu tive que estudar mais do que todas as bancas de toda a minha vida. Estudei muito. Hoje, a IDECAN hoje não é mais uma banca enigmática. A gente conseguiu quebrar esses enigmas que a banca consegue implementar na prova de português. Haja vista num concurso que houve agora recentemente, lá no Ceará, para guarda Civil, eu acho. Ou foi para a Guarda Civil ou foi para a Polícia Militar. E quando me mostraram a prova, eu cheguei, peguei a prova, essa aqui é a letra C, a letra D. Mentalmente, quando eu olhei a prova todinha, quando eu fui ver, eu não tinha errado uma questão. Não porque a prova estava, mas é porque é a linguagem que a gente entendeu da banca. Porque o Sebrasp tem a sua linguagem, a FGV tem a sua linguagem, a FCC, o NUCEP, todas elas, Aline, abordam, vamos dizer assim, uma mesma lei, né? Um mesmo artigo 5º ali, beleza. Mas a maneira de se trabalhar é diferente. É aí onde entra o bom profissional. Não adianta, Aline, nós entrarmos para todas as bancas jogando o Exato. mesmo futebol. Não tem como. A gente tem que ver quem é o adversário. Para a gente poder botar um para cá, bota o lateral, bota tudo. Tem que mudar exatamente o estilo da aula conforme a banca.
Mas isso eu sempre digo para os alunos, e esse é o diferencial do INAP. A gente não vai ter aquele curso extensivo, demorado, mas a gente tem aquele curso assertivo. Isso. Tu sempre me pergunta quando vai começar uma turma nova. Aline, é para focar em que banca? É para focar. Então, assim, você já vai direcionado para o estilo daquela banca. E o aluno tem que ter essa perspicácia também quando estiver estudando. Isso. Tá entendendo? Ó, por exemplo, quando foi para a gente colocar o INAP, primeiro eu sabia que eu vinha, né? Era eu. Mas a primeira pessoa, assim, dos professores que eu convivia quando a gente dava aula em outros preparatórios, eu disse: eu quero o Lira. Então, assim, eu já pensei, desde aquela época, o quê? O diferencial vai ser o É. português. E não é porque eu estou na tua frente, eu digo isso direto. Eu digo, ó, oh, meu querido, direito você vai fechar. Eu lhe garanto que você vai fechar, porque aqui no INAP a gente é especialista em carreira jurídica. Agora, o que vai ser o diferencial é português e hoje está sendo raciocínio lógico e informática. Essas disciplinas aí é que puxam o tapete, porque às vezes o cara fecha direito, mas não se dá bem em português. É. Por isso que tem que ser bem assertivo. E aí, Lira, eu queria até me diz assim, por exemplo, quando no CEP, porque tu é o papa da NUCEP aí. Qual é o diferencial de português para no CEP? Para o pessoal que está esperando aí o concurso da PC Piauí, os próximos concursos da NUCEP que terão. É uma banca assim que eu gosto muito dessa banca, porque ela trabalha numa língua portuguesa para quem sabe ler, para quem sabe interpretar, né? E é uma banca que, quando trabalha a parte de língua portuguesa, trabalha uma língua portuguesa contextualizada, né? Ela gosta de mostrar nos enunciados três palavras, de acordo com o vocábulo, termo e expressão. E bota esses três, né, divididos com uma barra. O que é que ela quer dizer com isso? Ela está te dizendo que aquela expressão, aquele termo, aquele vocábulo, tem que procurar o sentido deles no texto. No texto. Eu lembro de mais de várias provas que, olha, toda vez que o NUCEP bota essas três palavras, ou até duas, no enunciado, ela vai jogar questões descontextualizadas. Ela vai jogar, por exemplo, o mas também, dizendo que o mas é adversativo. Porque lá no texto ele está adversativo. Mas o aluno que estuda a parte decoreba, a parte básica, o mas também é aditivo. É aditivo. E aí o que é que acontece? Um que não conhece a banca vai marcar adição. Eu digo, gente, vocês estão vendo isso aqui? Vocábulo, termo, expressão, que é que no CEP quer que você veja essa palavra lá no texto, como é que ela está tendo o valor lá. Lá no texto aqui é adversativo. Lá no texto está adversativo. Estão vendo? Então, nunca deixa de obedecer aquilo que é proposto no enunciado de uma questão do NUCEP. Ali chega a ser 95% da resposta, tá, das questões do NUCEP estão no enunciado. O enunciado bem trabalhado, bem compreendido, certeza que o aluno vai acertar. Agora, para isso, ele tem que entender o que é que está lá. E aí, para entender, venha para cá fazer um curso com a gente que eu te garanto. Rapaz, eu tenho um grande agradecimento para fazer para português, porque eu passei em 5 concursos e eu sempre dizia, português eu vou fechar. E era batata. Aí, Português eu show de fechei, bola. eu sempre fechava. E aí, Lira, tem uma mística também, né? Rapaz, o que é que acontece com o português da FGV? Quem é que explica o português da FGV? Me conta esse negócio. A gente chama É, de vocabulário parnasiano. A FGV, ela joga cada questão que você olha, não tem resposta. Impressionante. Por quê? Porque ela trabalha um estilo de situação que é complicado para quem não é muito fã de leitura, que são as informações que estão implícitas. Não estão escritas na superfície da folha, estão subentendidas. E aí o candidato vai ver, ele vai ler ali, beleza. Mas a pergunta está voltada para o que ele leu de forma implícita. E aí complica. Porque nos enunciados das alternativas vem palavras que eles não têm hábito de ver e de ler. Não é? Então, é uma banca que trabalha muito, muito, muito o vocabulário
culto, rebuscado, né? Em vez de colocar, por exemplo, adiar, ele bota procrastinar, só um exemplo bem básico. Em vez de colocar culpabilidade, ele vai botar inculcação de culpabilidade. O aluno tem que ficar muito ligado a essas palavras ricas do vocabulário, porque são elas que vão garantir o próprio entendimento. Mas é uma banca degustável, é uma banca que dá para a gente acertar. Basta que tenhamos um bom vocabulário, e aí é o perigo, porque nem todo mundo domina esse vocabulário, nem todo mundo tem uma boa leitura, porque para ter um bom vocabulário tem que ter uma leitura diária, pertinente e rica. Então a FGV cobra muito isso. E a parte gramatical da FGV é uma das piores que existem, porque ela não vai jogar para a gente poder marcar alternativa X ou Y. Ela vai sempre pedir para que eu julgue uma situação conforme o texto. Aí já aparece um pouco como no CEP, mas com um nível infinitamente maior. Então, o aluno tem que ter muito cuidado, porque a gramaticalidade da FGV é uma gramaticalidade muito rica, trabalhando, por exemplo, funcionalidade de tempo composto e de perífrase verbal. Não se Meu preocupe, Deus, você você não vai vai me querer ver. saber o que é isso, não, porque são trechos que são parecidos, mas não são iguais. Mas isso só realmente entendendo a banca, por isso que ela se torna difícil, porque as pessoas querem usar o seu conhecimento básico para responder uma questão da FGV. Não dá certo. Ele precisa inverter a ordem. Tu tem que conhecer a banca para jogar o teu conhecimento nela. A Entendi. ideia é essa. Eu digo até que o português está influenciando, Lira, até as outras matérias. Sim, Porque, por com exemplo, certeza. hoje em dia tem aluno que erra a questão de direito penal porque não conseguiu interpretar a questão, porque não tinha vocabulário suficiente para entender a questão. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Nesses 26 anos, tu deve ter percebido que o perfil do aluno mudou muito. Por exemplo, eu lia bastante na escola, né? A gente lia bastante o livro físico. Hoje é uma geração está aqui, é capaz dele assistir o Inapcast, mas a leitura, então eles são estimulados por vídeo, né, por podcast, e a leitura diminuiu um pouco. Tu sente isso assim, analisando? Diminuiu, assim. Eu acho que a diminuição da leitura do livro físico, daquele livro físico, Tradicional. do tradicional. Mas, assim, há ferramentas hoje, por exemplo, que já permitem a leitura de livros, só que via internet, via. eu não- Kindle. Pronto, o Kindle é um exemplo que eu estava dizendo. Então, assim, mas o aluno hoje ele quer algo mais rápido, tudo dele é super resumido, né? A gente está falando agora sobre um aspecto de vestibular, por exemplo, o vestibular lá da UEMA que pede leitura de três obras, o vestibular da FUVEST pede leitura de 12 obras, né? Então, o vestibular do ITA pede leitura também de obras literárias. Então, o aluno ele quer só saber o resumo do resumo que é feito do Ele quer resumo a do resumo. resenha do livro. Ele quer só ver. Então, é um aluno que geralmente se complica, porque essas bancas gostam de estar trabalhando informações que são pormenorizadas, que só quem leu a obra na íntegra vai conseguir observar. E aí gera esse problema, né? Já para a área de concurso, não. Como não há uma exigência de uma leitura de Mas uma obra tu viu que na específica, Alep agora foi anunciado que vai cair literatura piauiense, piauiense. A pronto, gente eu já está se vi, preparando para essa realidade. e a gente, nós tínhamos na época do Psil, que era o vestibular, a gente fazia seriado aqui na Federal, era cobrado História do Piauí, Geografia do Piauí e Literatura do Piauí. Trechos de áreas específicas precisam ser compreendidos com um bom vocabulário, né? Pessoas que não são da área, por exemplo, são da área administrativa, mas vão fazer para técnico administrativo, né? Enfim. Lá vai ter alguma situação de termos técnicos. Esses termos técnicos só vêm se ele tiver uma boa leitura. E uma boa leitura, Aline, tecnologia no mundo destrói a importância de uma boa leitura. É fundamental para qualquer concurseiro. Qualquer um. Com certeza. Liri, tu é uma celebridade do TikTok.
Menino, mas um dia desse eu estava vendo os alunos fazendo uma pegadinha Foi, trollaram, contigo, entendeu? Uma me trollagem. trollaram, pesado. Isso está longe, É, longe, longe, longe. mas assim, isso está bem na tua história, né? Essa questão de ser um professor mais interativo, e tu diz da bagaceira, do truçuí. Questão trussuri, Ai, a ai. língua portuguesa já tem aquela dificuldade. É natural alguns alunos já negligenciarem. Não, língua portuguesa eu vou ver depois, eu vou ver depois. Aí adia, adia, adia. Não é? Aí vem a prova. Aí eu sempre digo, gente, não queiram permitir que a língua portuguesa venha tomar satisfação com aquele candidato que Na, negligenciou. na hora Não da venha, não. prova. Logo na hora da prova não Ai, faz ai. sentido. Então é comum ouvir de aluno, professor que me tirou de português. Professor, mas por quê? Porque eu negligenciava mesmo. Eu só deixava para depois, porque são muitas normas, aquela coisa, aquela chatice e tal. Então, eu sempre digo, rapaz, se essa disciplina está te tirando de concurso público, o que é que tu deve fazer? Diminui o tempo de estudo das outras, não é para deixar, não, só diminui É. aquelas que você domina. Eu domino penal já, professor. Eu sou aluno da Aline já há vários anos, vários concursos. Já domino administrativo, sou aluno do Tiago, já É. domino civil, sou aluno do nosso amigo Gordinho da aprovação. Ação. Beleza. Agora o português fala o seguinte: tu diminui só um pouquinho, aí tu aumenta um pouco para a língua portuguesa. E Tu hoje precisa ainda, praticar. nesse podcast, nós vamos anunciar uma novidade aí para quem precisa se aprofundar. Olha aí, gente. Olha aí, Vamos show de já bola. falar sobre isso. Show. Vai ser Então, a surpresa é, do INAPcast. então é preciso que o aluno bote na cabeça a seguinte ideia: eu preciso da língua portuguesa. Né? Então, o que é que você vai ter que fazer? Primeiro, dizer assim, agora eu vou aprender língua portuguesa. Gente, você tem vários e vários canais de língua portuguesa e tal, e tal, e tal, mas está saindo agora, também eu vou dizer mais tarde, uma É, vamos novidade, anunciar, vamos tá? anunciar. Língua portuguesa aí, você que não está sabendo sequer diferenciar uma vogal de uma semivogal. Eu até brinco. Você que é alfa de pai, beta de mãe na língua portuguesa, básica. Aguarde que vem coisa boa aí. Beleza? Aguarde. Mas é preciso ter cuidado com essa disciplina. Tá bom? Não interessa o que você quer, área jurídica, área policial, área fiscal, qual que for a sua área, FGV, FCC, Decano, Sebrasp, no CEP, elas vão trabalhar a língua portuguesa e você tem que estar preparado quando a oportunidade chegar. Mas, Lira, tu que é bem descontraído, qual é uma dica, assim, que na aula a galera gosta? Nunca esqueci da Little Ah, C. a Lironce é muito famosa. Tem a Lironce, eu sempre faço uma analogia com músicas. Porque qual é o brasileiro que não gosta de música? Não faz sentido. Não gostar de música? Não, eu posso não gostar de um estilo X, de um estilo Y, mas não gostar de música. Eu tenho o reggae da concordância, que a turma sabe que eu faço, é o reggae da concordância, aquela com primeira, verbo na primeira, do plural, tem primeira, segunda ou terceira, do plural, substantivo no plural, sem artigo, no singular, com artigo, né? Então são vários estilos. Tem um tecnobrega, tem um reggae, né? Tem a Liron C. Então são formas que a gente tenta inventar para ver se chama mais o aluno, para ver se o aluno se envolve mais e com isso ele aprende essas normas que com essa musicalidade ele nunca esquece, nunca esquece. Basta Qual, cobrar. qual é o tema mais, assim, de português na gramática, mais temido, assim, que o aluno diz, ah, esse tema eu não quero. Na verdade, a gente chama de quinteto fantástico. Não é nem quarteto fantástico, é o quinteto fantástico. Se esse quinteto vier, um deles vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Concordância, tanto verbal quanto nominal, regência, verbal nominal, Uhum. crase, Crase é um pavor. crase, É. colocação de pronomes e Uhum. a pior delas, pontuação. Aline, nós não falamos pontuando. Ninguém sabe se essa pausa que deu aqui foi vírgula, foi ponto e vírgula, foi ponto. O Meu aluno fica amigo, e doido. hoje com o celular, ninguém escreve mais no formal.
por exemplo, já aconteceu, e tu sabe disso, que quase que eu morro, já aconteceu de festa do INAP. Se prepare, menino, quando eu vi o outdoor, eu me preparo para morrer. Aí eu, gente, é muito difícil essa história de próclise, ênclise, mesóclise. Ixi, E a gente manda para essas agências, o pessoal não tem que se virar lá. menino, quando eu vi, quase que eu caio para trás. Hoje não sai mais nenhuma promo do INAP sem o Lira olhar. Eu Porque sempre. a frase não pode começar com pronome, né, Lira? E aí, se o aluno ficar bem atento a esses quatro conteúdos, já é uma boa, já é um bom começo. Só ali que tem um problema. O nosso aluno, geralmente, ele não quer estudar o que é básico. O que é básico? Verbo, predicado, noção de sujeito, noção de análise sintática, que aqui no INAP eu já fiz uma estratégia e deu certo. Os dois primeiros encontros são dos dois maiores conteúdos básicos para eu poder entender os grandes. Não tem como, não se constrói uma casa, Aline, pelo telhado, não dá. Você precisa fortalecer a base. E aqui no INAP eu sempre digo isso, gente, esses dois assuntos, vocês precisam deles não para eles mesmos, mas para os outros que vêm aí, que são os cobrados, que é o Quinteto Fantástico. Então, esses conteúdos, concordância, regência, crase, colocação e pontuação, precisam de análise sintática dos termos simples e dos termos compostos. Senão, não tem como é que eu vou pontuar? Se eu não sei o que é um vocativo, o que é um aposto, o que é uma locução adverbial, como é que eu vou pontuar se eu não sei o que é uma oração adjetiva, explicativa, por exemplo, né? E aí o aluno precisa dessa base. Então, o aluno hoje do INAP, ele está, embora as pessoas. Ah, mas 7 encontros, 8 encontros, 6. Gente, não é quantidade. Não é quantidade que vai viabilizar um aprendizado direcionado. Nós direcionamos o aluno para a prova X. Né? Ele faz um curso do INAP, ele vai saber responder uma questão de português. Que é mais importante, Aline? Muito Lira, e importante. vem aí o CNU, né, o Concurso Nacional Unificado, é uma realidade. Português vai ser uma disciplina chave, Vai. porque vai ter as disciplinas básicas, né, que vai ser para todos os cargos, e pela manhã e à tarde você vai fazer como se fosse o Enem, realmente, as disciplinas específicas. E aí, um concurso dessa complexidade, eu só penso que só pode ser CESP, né? Ou FGV, são FGV. bancas que têm assim corpo para fazer um concurso deste tamanho. Como é o português do CESP, da banca CESP, por exemplo? O CESP é a única banca que não trabalha norma propriamente dita. Como a gente fala no direito, a letra da lei, né? Não. O SEBRASP, o CESP, cobra o funcionamento da língua portuguesa. Como é que ela funciona? É mais ou menos assim. Ele pede para eu substituir uma palavra na linha 8 por outra palavra. O aluno Sem que, perder o sentido. pronto, que não incorra em erro gramatical e nem mude o sentido. O aluno mal assessorado, ele vai ver, por exemplo, o embora e o apesar de. São duas conjunções possessivas que passam a ideia de oposição. Que na gramática, as duas estão no mesmo time ali. Mas quando você troca uma por outra, que a gramática permite, que não há erro gramatical, vai cair um problema lá na frente da frase. Eu sempre digo para o nosso aluno, gente, nunca troque 6 por meia dúzia. Sempre veja o novo período depois da troca. Para ver se não houve mudança, né? Não é? Então, é muito importante que o aluno se atenha a essas situações do SEBRASP. Trocar uma conjunção por outra, eu até posso, mas eu tenho que ver como é que fica o novo período, a nova frase, depois dessa troca, porque se mudar o sentido, não pode trocar. É aí onde Meu entra amigo. o perigo dessa troca. Até nisso, no direito penal, na CESP, a gente tem que ter cuidado, porque já teve aluno que errou questão por causa do prescinde, Mas olha, do é rapaz, vedado, né? olha. Então, às vezes, o aluno ele se atrapalha até no português. Mas, Lira, né, a gente sempre faz esse estudo direcionado e tudo, mas é uma realidade. Muitos alunos estão precisando ter aquela base no português. E aí vem a novidade que a gente vai anunciar agora, né?
o curso completo de português para concursos públicos. Rapaz, eu acho que essa notícia aí É. é mais aguardada, é a mais aguardada do ano. Então, me conta aí como é que vai ser esse curso, o que é que tu preparou, a base desse quinteto fantástico aí, como é que tu vai fazer? Gente, é assim, são basicamente mais de 20, né? Mais de 20 conteúdos propostos em praticamente 40 vídeos, divididos entre aulas teóricas e aulas práticas, né? E aulas práticas divididas em duas situações: questões básicas e questões de concurso. Então, é como se fosse um fechamento. A gente começa, vamos que, por exemplo, a primeira aula de acentuação gráfica. Só que eu vou trabalhar logo noção de sílaba, noção de ditongo, noção de hiato. A pessoa, que diabo é que eu vou saber hiato, ditongo? É porque lá no conteúdo de acentuação gráfica diz assim: acentuam seus ditongos abertos. A pessoa não vai saber o que é ditongo. Como é que vai saber a acentuação? Né? Olha, os paroxítonos que terminam em ditongo. Então, às vezes, saber do assunto precisa dessa base. E aí esse curso vai ter esse novo formato, que é uma novidade aqui no próprio Piauí. Uhum. Depois que a gente termina a aula teórica, imediatamente vai ter o comentário de questões dessa aula teórica, desse Rapaz, conteúdo. pois é Não uma tem como o novidade. aluno não ficar assimilando, sabe, essa informação. Após a teoria, um vídeo totalmente bem explicado, bem elucidativo, envolvendo a prática, tudo que você viu na parte teórica. E isso vai sendo um ciclo, sempre. O ciclo um, a situação gráfica, que o aluno tem os PDFs, o vídeo das questões das atividades, o vídeo da aula teórica. Aí tu imagina a situação, ortografia, noção de classe gramatical, noção de verbo, pronome, Rapaz, é só o que o aluno precisa saber para que ele possa compreender o quinteto fantástico. gente, vocês não têm noção. Atenção aí, quem está assistindo o Inapcast, é o maior lançamento do ano, isso aí. É muita gente que pedia um curso completo específico de português para concurso. Então, ó, esse lançamento não vai demorar, já está tudo pronto. Chamei o Liroso aqui para anunciar em primeira mão, né? Curso completo de português para concursos, né, não, E Liroso? não importa a banca, é um curso que é destinado àquelas pessoas que têm realmente dificuldades na língua portuguesa, né? E uma novidade também, lá você não vai ver normas, só normas gramaticais. Nesse curso, o aluno também vê, Aline, massa, noção de figura de linguagem, vício de linguagem e, o mais importante, dicas de como se responde questões de interpretação textual. Isso é importantíssimo. E, Lira, foi bom tu tocar nesse ponto, porque a gente já falou sobre isso hoje. O aluno sabe que está com deficiência na língua portuguesa e ele continua repetindo as mesmas falhas. Então, esse curso é para ele, né? Para ser a Exatamente. virada de chave da Isso. aprovação. Vai ser, sabe, um achado para o aluno, ele vai ter acesso e na comodidade da casa dele, no conforto, na segurança, né? Ele vai ver a quantidade de vezes que vai ser proposta lá nesse curso, enfim. É algo que vocês todos estavam esperando e vai dar certo. Só aguardar só mais um pouquinho enquanto a edição fecha esses vídeos todos. Gente, eu estou muito feliz, porque isso era uma cobrança de muito tempo e eu sei que vai ser um sucesso total esse curso de português para concurso. Lira, para a gente fechar aí, qual seria, assim, a gente sabe que nós estamos vivendo um momento em que vai vir muito concurso. Além desse concurso nacional unificado, que é as provas provavelmente em março, anunciaram hoje, a comissão da Alep fechou, mas se for banca UFP, Copesi, o que é que tu tem para dizer? Porque talvez a Alep, eu tive informação em primeira mão que talvez seja Copesi. Como é o português da UFP? Gente, é uma instituição que é assim. Eu sempre comparo a Copesi com uma mistura entre FGV e FCC.
A FGV, ela trabalha muito com uma linguagem bem rebuscada, bem culta, bem parnasiana, né? A FCC já gramaticaliza muito as questões envolvendo o texto. A Copese, ela sabe fazer questão. É uma banca com uma qualidade extremamente bacana. Então, assim, mas não há motivo de preocupação. Ela vai sempre abordar o texto como base das todas as questões, sejam questões textuais ou gramaticais. Ela sempre vai pegar um trecho do texto, na linha tal, vai botar como enunciado e vai fazer a pergunta sobre esse trecho, seja textual ou gramatical. Onde o concurseiro vai se preparar para a LEP, Lira? Não tem, Repossa. E não tem. não tem para onde. Olha, Não a tem. gente fez o 5º lugar no último concurso da LEP, que também foi Copese, né? Então, ó, o Lira já está aqui, já vai se preparar, como ele fez no TJ com o IDECAN, porque as nossas turmas da LEP, a gente está só esperando o edital. Mega, por que turmas pós-edital? Porque a gente está naquele momento, Lira, que o edital pode sair a qualquer momento. Aí, se a gente lança uma turma agora, né, sem a confirmação da banca, sem a data, pode comprometer aí o nosso percurso. Então, a gente está só esperando. Olha aí, outra notícia em primeira mão. Estamos só esperando o edital da LEP, a confirmação realmente se vai ser a Copese e o UFP, mas, como diz a tatuagem daquela menina que tem um erro de português horrível, haja o que haja, a gente está preparado para qualquer banca, né? Não? Qualquer uma. E se aparecer uma banca que faça concurso para ser Papa ou para NASA, o INAP vai estar preparado. É isso aí. Eu estou pedindo aqui para o Lira, para a gente encerrar, uma dica, porque vem aí CNU, vem a LEP que a gente falou, vem PCPI, que muito provavelmente vai ser no CEP, né? Sim. E aí, Lira, faz um convite aí para o pessoal para vir conhecer o INAP, para fazer o teu curso completo. Então, Aline, eu sempre digo que se você, tá, que está me vendo agora, se você sabe, se você é consciente das dificuldades que você tem em língua portuguesa, se você já foi eliminado de algum concurso por causa da língua portuguesa, se você está cansado, tá certo? De aulas que não são aulas eficientes, que não te levam às respostas de que você precisa, tá? Vem para o INAP que eu te mostro como realmente se responde uma questão de português, seja no CEP, COPES, FGV, FCC, CESP, porque aqui o nosso estilo é estilo camaleão. Tá entendendo? Então a gente muda de cor conforme a banca. Então eu espero você, tá bom? Mas esse desafio. Saudações a quem tem coragem. Vem para cá para você ver. Lira, muito obrigada por ter aceito esse convite, participar do INAPCast. E, gente, eu até fico emocionada quando eu vejo essa equipe em ação, porque as pessoas dizem, mas qual é o mérito, qual é o diferencial do INAP? Eu acho que se eu tenho algum mérito foi de ter selecionado a melhor equipe de concurso do Brasil, porque cada um, né, dos mestres inapianos, eles têm o diferencial que vai levar você para aprovação. Então, Lira, obrigada. E olha, gente, comenta, curte, pega aquele foguetinho, manda para aquela prima que mora em outro estado. Olha, você tem que conhecer o melhor professor de português do Brasil. Ajuda a gente aí a divulgar o Inapcast. Exatamente. E não se esquece, ó. A no singular, palavra no plural. A no singular, palavra no plural. Crase nem a pau, crase nem a pau. Eu Tamo nunca junto. mais errei. Fantástico.